Antes da criança escrever, ela desenha. Antes de falar, ela canta. Antes de iniciar a vida acadêmica, ela brinca. A arte permeia a vida da criança mesmo antes que ela saiba quem ela é. Boa tarde, eu sou Fernanda De Angelo e comigo estão Adriana Pereira Rosa, Alexandre Martins, Bruna Marques de Oliveira, Isabel Caroline Ribeiro Rocha, Pedro Lucas Martiniano, Simone Cristina Barbosa, Sônia Santos Ribeiro Rocha. O nosso TCC se chama A Interdisciplinaridade entre Música e Artes Visuais como estratégia para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na pré-escola. O nosso trabalho de conclusão de curso, em licenciatura em Pedagogia, se debruça sobre as atividades fundamentais da criança ainda não alfabetizada. A nossa pesquisa busca investigar nas literaturas acadêmicas de artes, música e psicologia, e, é claro, educação, fundamentos que demonstram a necessidade de atividades artísticas no ensino infantil para um desenvolvimento socioemocional e cognitivo satisfatório, em prol do desenvolvimento pleno de cada sujeito, criança, futuro estudante. Para essa pesquisa, nós partimos de um problema que vimos no estágio, que é a pré-escola é a fase onde a criança aprende a conviver, mas ela sente emoções muito intensas e não tem palavras para nomear. Ela bate, ela chora, ela se isola. A BNCC cobra no campo o eu, o outro e o nós, que a escola trabalha o autoconhecimento e a empatia. Mas na prática, música e artes visuais aparecem separadas, só como um passatempo. Nossa pergunta foi: e se a gente juntasse essas duas linguagens, de propósito, mediadas pelo brincar, pela ludicidade? Será que isso ajuda a criança a sentir, nomear e conviver melhor? Será que isso não contribui melhor para o desenvolvimento dela? Eu passo a palavra agora para o Alexandre. Obrigado, Fernanda. Seguindo a linha de raciocínio do grupo, podemos dizer que, de um modo geral, o objetivo desse trabalho foi analisar como a interdisciplinaridade entre música e arte visual, sendo mediada pelo brincar, contribui para o desenvolvimento socioemocional de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos. E como objetivos específicos podemos citar dois. O primeiro é identificar os fundamentos teóricos em Vygotsky e Silva e Mendes. E o segundo objetivo específico é propor estratégias práticas acessíveis ao professor da pré-escola. E podemos justificar o tema do nosso trabalho com 3 motivos. O primeiro é o social, porque todo conflito que surge em sala de aula surgiu porque houve uma falta de vocabulário emocional. O segundo motivo é o acadêmico, porque existem poucos trabalhos que unem a música e a arte, focando a questão socioemocional. E o terceiro motivo é o pessoal, porque durante o estágio percebemos que as crianças, no momento musical e no momento do desenhar, elas não conversavam. Então refletimos e pudemos chegar à conclusão que a arte e a música, de alguma maneira, é muito provável, irão contribuir para que as crianças acessem os sentimentos delas, que elas consigam identificá-los e que possam trabalhar com isso de alguma maneira. E agora eu passo a palavra para o Pedro. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. A metodologia dessa pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, pois busca compreender e discutir as contribuições das estratégias interdisciplinares que envolvem música, a arte, para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças da educação infantil. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que procura investigar e descrever e analisar produções científicas relacionadas ao desenvolvimento socioemocional na pré-escola, bem como as possibilidades pedagógicas oferecidas pela música e pelas artes. Em relação aos procedimentos técnicos, o estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica com base na análise de livros, artigos científicos, dissertações,
teses e documentos oficiais que abordam temas como educação infantil, habilidades socioemocionais, interdisciplinaridade, música, arte e práticas pedagógicas. Para a construção do referencial teórico, foram consultadas bases de dados como o Google Acadêmico, o catálogo de teses e dissertações da CAPES, periódicos científicos da área de educação. Também foi considerada a Base Nacional Comum Curricular, importante documento das práticas educacionais brasileiras. A apreciação dos dados ocorreu por meio da análise qualitativa de conteúdo, buscando identificar categorias temáticas relacionadas às contribuições da música e da arte para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Como resultado prático da pesquisa, foram elaborados 3 planos de aula, apresentados nos apêndices desse trabalho. O apêndice A, intitulado Mural dos Sentimentos Sonoros, o apêndice B, denominado Orquestra das Emoções, e o apêndice C, chamado Dança-Pintura. Esses planos exemplificam a aplicação das estratégias discutidas ao longo do estudo. Nesse momento, passo a palavra para a minha colega Sônia, que dará continuidade à nossa apresentação. Muito obrigado. Olá a todos, obrigada Pedro. Eu sou Sônia Ribeiro e estou cursando Pedagogia. Irei falar sobre objetivos do trabalho. O objetivo geral do nosso trabalho é entender na prática como usar músicas e artes, junto com o brincar, pode ajudar as crianças na educação infantil a desenvolver habilidades socioemocionais e tudo isso seguindo o que a BNCC já pede para a educação infantil. Nós analisamos artigos e documentos educacionais para comparar como diferentes autores tratam músicas e artes, desenvolvimento da criança como um todo. E por último, com base nessa análise, nós discutimos formas de unir o que a escola espera com estratégias práticas que misturam artes, músicas, brincadeiras para trabalhar o socioemocional na sala de aula. E assim eu já passo a palavra para a Fernanda. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sônia. Agora falando sobre a arte dentro da escola, a gente precisa falar do papel de Ana May Barbosa. A autora, Ana May Barbosa, na educação de artes, ela é tão importante no Brasil que toda a área das artes dentro dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, eles foram fundamentados na sua abordagem triangular, denominada como fazer, ler e contextualizar. No entanto, hoje, muitas vezes, o ler e contextualizar se sobrepõe ao fazer, o que torna a disciplina de arte mais teórica e menos prática. Como resultado desse contexto e tempo limitado de escola, muitas vezes as produções artísticas dos alunos, com as suas expressões particulares e processos de elaborações psicológicas individuais, acabam por ter menos importância. Além disso, outro fator que contribui para os problemas da disciplina de artes dentro da escola é a falta de conhecimento dos legisladores, avaliadores e diretores em relação às artes e às suas especificidades, que escapam da maioria dos padrões pedagógicos, porque lidam com individualidades da psique humana e não podem ser mensurados de forma objetiva. A arte não é uma resposta certa ou uma resposta errada, e compreender isso é uma forma de respeito à artisticidade da criança ou do aluno. Portanto, a questão artística dentro da escola, ela fica um pouco de lado, acaba se tornando uma disciplina sucateada dentro da educação por falta de conhecimento da sua importância. Adriana, agora é com você. Obrigado, Fernanda. Meu nome é Adriana, sou estudante de pedagogia e vou falar sobre a arte na escola. Tem um papel importante na formação do estudante. Ela contribui para o desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural, ajudando os alunos
a expressarem os sentimentos, ideias e criatividades. Eu vou falar de alguns benefícios da arte na escola. Desenvolvimento da criatividade. Estimula a imaginação e a capacidade de criar soluções inovadoras. Melhorias de expressão e comunicação. Permite que os alunos expressem emoções e pensamentos por meio de desenhos, pinturas, música, dança e teatro. Desenvolvimento da coordenação motora. Atividades artísticas que ajudam a aprimorar movimentos finos e amplos. Fortalecimento da autoestima. Ao produzir obras e participar de apresentações, os estudantes ganham confiança em suas capacidades. Valorização da cultura. A arte aproxima os alunos de diferentes manifestações culturais, promovendo respeito às diversidades. Estímulo ao pensamento crítico, a interpretação e o análise de obras artísticas, manifestações e desenvolve a reflexão e a sensibilidade. Dessa forma, a arte não é apenas uma disciplina escolar, mas uma ferramenta essencial para o desenvolvimento, a integridade dos alunos, contribuindo para uma educação mais completa e significativa. Agora é com você, Bruna. Obrigada, Adriana. Olá, pessoal, me chamo Bruna, sou estudante de pedagogia e vou falar sobre a importância da música no âmbito escolar. O nosso trabalho defende que a música na educação infantil não pode ser só recreação ou passatempo, mas sim ser utilizada como ferramenta estratégica. A música deve ampliar possibilidades educativas e transformar um ambiente de aprendizagem em um universo dinâmico e criativo. Ao participar de atividades musicais, a criança não desenvolve apenas habilidades cognitivas como memória e atenção, mas também aprende a expressar sentimentos, a trabalhar em grupo e a desenvolver sensibilidade. Para que isso seja possível, o professor precisa usar 3 pilares. O primeiro pilar seria o domínio técnico, para saber distinguir qual ritmo agita ou acalma a criança na hora da atividade. O segundo pilar é a imitação, para a criança aprender fazendo junto e reproduzir aquilo que ela está vendo. E o terceiro é a imaginação, para ela criar depois e estimular um pouco mais a autonomia dessa criança. Além disso, a música contribui aumentando as possibilidades de enriquecer o processo de ensino de várias maneiras, seja nas brincadeiras e histórias que está ligada ao segundo pilar, na elaboração de canções que está ligando ao terceiro pilar, ou até mesmo na construção de instrumentos musicais, desenvolvendo criatividade e coordenação motora. Agora eu passo a palavra para a Carol, que vai falar sobre a fundamentação teórica. Olá a todos, obrigada Bruna. Eu sou a Carol, estudante de pedagogia, e vou apresentar agora a parte da nossa fundamentação teórica. A nossa base, o nosso principal referencial teórico foi Vygotsky, para defender o brincar enquanto principal linguagem das crianças na educação infantil. É por meio dessa linguagem e através do brincar que a criança vai expressar seus desejos, emoções, vai vivenciar experiências, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e emocionais. Nós identificamos no capítulo que muitas vezes o brincar ele é visto como uma hora livre, sem planejamento, sem estrutura, e nós defendemos que o brincar precisa ser o eixo do trabalho pedagógico, pois é uma ferramenta importante para a criança desenvolver de forma criativa que garante interação e aprendizagem. Nós avançamos defendendo que o brincar se torna realmente formativo quando ele é integrado com a arte e a música. Nós identificamos que essas linguagens permitem a expressão das crianças e nesse processo ela vai desenvolver autorregulação emocional e empatia, que são competências socioemocionais que estão previstas na BNCC. Nós fechamos o capítulo mostrando que entregar música, arte e brincadeiras no ambiente escolar possibilita experiências significativas, promove a aprendizagem, a interação social e contribui para o desenvolvimento integral das crianças, de uma forma lúdica e acolhedora. Essa fundamentação teórica foi a base para a gente desenvolver
3 planos de aula durante o nosso TCC, e eles serão apresentados e explorados a seguir. Obrigada! Concluindo, tanto a música quanto a arte na educação infantil, elas são uma expressão genuína o uso da expressão genuína da infância, né? É lá que as crianças ainda não têm habilidade de leitura, de escrita, e elas se apropriam desse meio para comunicação, então para expressar sentimentos. Então é através do corpo, do movimento, do desenho, da pintura, do som, da imaginação, da fala, do canto, que ela se expressa. E isso contribui efetivamente para o desenvolvimento socioemocional da criança, que pode ser feito através de emoções, autoconhecimento, cooperação, empatia, socialização, convivência em grupo. Isso pode ser feito de forma prazerosa, utilizando-se de brincadeiras para que seja um desenvolvimento integral progressivo, né? Segundo a legislação educacional, algumas escolas negligenciam muito, embora a legislação reconheça a necessidade dessas disciplinas, música e arte, algumas só utilizam em alguns momentos da educação, e ela deveria ter um espaço próprio, reservado. Então, nós concluímos que são disciplinas necessárias, promovem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, contribuindo para a educação mais humana, inclusiva, porque desenvolve as habilidades de crianças que têm dificuldade de socialização e sensíveis às necessidades, são sensíveis também às necessidades da infância. Antes de interagir, antes de aprender escrita, leitura, palavras, a criança escreve sua história por meio de desenho, da música, do movimento e da brincadeira. Então, valorizar essas linguagens é valorizar a própria infância.